Salve, família palmeirense! Que momento sensacional estamos vivendo, hein? Olha só, é sexta-feira e o Verdão chega mais uma vez com tudo, trazendo aquele futebol que nos deixa de cabelo em pé e o coração acelerado. Se você acompanhou a trajetória da equipe até aqui, sabe que não é qualquer time que consegue viver algo tão épico quanto isso. O Palmeiras garantiu a sua vaga na final da Libertadores, e mais uma vez vai encarar o Flamengo em um duelo que promete ser gigante, daqueles que ficam gravados na memória de qualquer torcedor. É surreal pensar que chegamos a essa finalíssima, lembrando que essa é a sétima vez que o Palmeiras conquista o direito de disputar a decisão do maior torneio da América do Sul. E o mais incrível é que, nessa campanha, o Verdão protagonizou um feito histórico. Conseguiu reverter uma desvantagem de 3-0 em uma semifinal de Libertadores, algo que nenhum outro clube brasileiro havia conseguido antes. Isso só mostra a força, a garra e a mentalidade vencedora que o nosso time carrega dentro de campo. Cada minuto daqueles jogos, cada jogada, cada emoção nos deixa sem fôlego, e confesso, ainda estou digerindo tudo. Dormi pouco, a noite foi de pura adrenalina, e imaginar a rivalada tentando lidar com essa virada deixa qualquer palmeirense com um sorriso enorme no rosto. E vamos falar de futebol, porque é disso que se trata. O Palmeiras entrou em campo com a determinação que só quem respira a camisa conhece. Abel Ferreira mais uma vez mostrou sua inteligência tática, surpreendendo na escalação e encontrando soluções que poucos esperavam. É impressionante como ele consegue extrair o máximo de cada jogador, fazendo com que todos desempenhem um papel fundamental na engrenagem que é o Verdão. E entre esses protagonistas, não dá para não destacar Alan, que nos minutos finais simplesmente incendiou o campo. O garoto mostrou confiança, talento e maturidade, destruindo as defesas adversárias e mostrando que pode ser um dos nomes decisivos tanto no Campeonato Brasileiro quanto na grande final da Libertadores. Não foi apenas ele, claro, Veiga voltou a ser aquele jogador que todos admiramos, participando de lances cruciais, assumindo a responsabilidade nos momentos mais tensos e conduzindo o Palmeiras com personalidade. Os gols de Sosa e Bruno Fuchs no primeiro tempo também foram fundamentais para manter a equipe viva na disputa e garantir a virada que entrou para a história. Falando em história, Abel Ferreira atingiu mais uma marca notável. Essa será a terceira final de Libertadores sob o seu comando, e se conquistar o título, igualará grandes nomes da história do futebol sul-americano, colocando o Palmeiras em um patamar ainda mais alto no continente. A estratégia, a disciplina e a capacidade de motivar os atletas fazem dele um técnico que transcende o futebol comum e transforma cada partida em espetáculo. Agora, o time terá um mês inteiro para se preparar para essa final, enquanto continua na liderança do Campeonato Brasileiro. Cada jogo daqui até lá será decisivo, e não há espaço para relaxar. A torcida, claro, vibra e acompanha cada movimento, torcendo por possíveis retornos importantes, como o de Paulinho, e celebrando a presença de jogadores que podem decidir o rumo do torneio, como Alan, que já se mostrou capaz de fazer a diferença em momentos cruciais. Outro ponto interessante é a possibilidade de a final da Libertadores acontecer aqui no Brasil. Com as dificuldades enfrentadas pelo Peru, a Conmebol acompanha de perto a situação e analisa alternativas, e com 2 clubes brasileiros envolvidos, existe a chance real de mudarem a sede. Isso seria incrível para o torcedor palmeirense, que não precisaria se deslocar longas distâncias e ainda poderia prestigiar a decisão em solo nacional, tornando a experiência ainda mais intensa. Imagina o Allianz Parque como palco de uma final continental? É de arrepiar só de pensar. Claro, tudo ainda depende das definições da Conmebol e do interesse dos clubes, mas a possibilidade coloca ainda mais emoção nesse clima de expectativa que cerca o Palmeiras e seu caminho até a grande final. E não dá para deixar de falar sobre a premiação que acompanha essa campanha histórica. Só a classificação para a final garantiu ao Palmeiras quase 40 milhões de reais em premiações, e caso o título seja conquistado, o Verdão ainda terá direito a um valor ainda mais expressivo. Além do prestígio inigualável de conquistar um tetra inédito para um clube brasileiro na Libertadores. Cada vitória, cada passo nessa competição, aumenta não apenas o tamanho do clube, mas também a confiança de cada jogador, motivando-os a buscar ainda mais. É esse tipo de situação que faz com que o Palmeiras seja visto como referência, não apenas no futebol brasileiro, mas em toda a América do Sul, e a cada partida, essa reputação se fortalece.
O clima nos bastidores e nas arquibancadas é elétrico. Os torcedores não escondem a emoção, comentando, vibrando e compartilhando cada detalhe dessa trajetória épica. E entre os destaques individuais, Alan se sobressaiu, mostrando que a aposta do clube em sua renovação e valorização está mais do que justificada. O jovem talento, agora com contrato estendido e multa rescisória alta, se tornou peça fundamental, com habilidade, velocidade e inteligência para desequilibrar jogos, seja jogando pela direita ou pelo centro. O futuro desse jogador parece promissor, e o Palmeiras demonstra novamente que aposta em talentos internos, formando atletas que podem não apenas brilhar no presente, mas também no futuro. Enquanto a rivalada tenta digerir a virada histórica e a chegada do Palmeiras à final, a torcida alviverde segue celebrando cada lance, cada gol, cada defesa que contribuiu para que essa classificação épica se tornasse realidade. A naturalidade do vídeo, a emoção e a autenticidade das reações mostram que, no Palmeiras, cada partida é muito mais do que futebol, é história, é paixão, é entrega total dentro de campo. Não há como prever o que acontecerá na grande final, mas uma coisa é certa, o Verdão vai com tudo, com jogadores confiantes, comissão técnica preparada e uma torcida que vibra como poucas. E a história do Palmeiras nessa Libertadores ainda vai render muitas páginas, rapaziada. Cada detalhe dessa campanha é um exemplo de superação, estratégia e talento em campo. Ontem, o Allianz Parque foi palco de um espetáculo que dificilmente será esquecido, e quem estava presente, sentiu cada segundo como se fosse um filme de emoção ao vivo. O Verdão mostrou que não existe obstáculo impossível quando a dedicação, união e espírito vencedor. A virada sobre a LDU não foi apenas uma vitória, foi uma demonstração clara da força mental do time, de como cada jogador acredita no que faz e como Abel Ferreira consegue extrair o melhor de cada um. Essa combinação entre inteligência tática e entrega total fez toda a diferença, e ninguém, absolutamente ninguém, podia imaginar que seria possível reverter uma desvantagem tão grande em uma semifinal da Libertadores. O impacto dessa conquista não é só dentro do campo, mas também fora dele. A torcida vibra a cada notícia, cada lance e cada informação sobre a final. A possibilidade de a decisão ser aqui no Brasil, em cidades como Brasília ou Belém, acrescenta uma expectativa extra. Imaginar milhares de palmeirenses acompanhando a grande final sem precisar atravessar o continente é algo que eleva ainda mais o sentimento de orgulho e pertencimento. O clube não só reafirma sua força no futebol sul-americano, mas também mostra que a paixão da torcida é um combustível essencial para a equipe. E enquanto os rivais tentam assimilar o que aconteceu, nós celebramos cada momento, cada detalhe dessa trajetória épica que levou o Verdão à final mais uma vez. E falando em jogadores, não há como não destacar novamente Alan. O garoto não apenas jogou muito, ele assumiu a responsabilidade nos momentos decisivos, mostrou confiança e habilidade, sendo decisivo nos lances mais importantes. Veiga também teve uma atuação impecável, com passes precisos, gols e uma liderança dentro de campo que inspira todos os companheiros. Bruno Fuchs e Sosa colaboraram com gols essenciais, garantindo que o time não apenas alcançasse a virada, mas mostrasse superioridade e controle emocional diante de uma situação que poderia abalar qualquer equipe. Esse conjunto de talentos transformou cada minuto de jogo em uma aula de futebol, mostrando que o Palmeiras sabe lidar com pressão e transformar desafios em conquistas históricas. Enquanto o Campeonato Brasileiro continua a todo vapor, o Palmeiras mantém o foco, liderando a competição e buscando manter a consistência até o final. Cada partida é decisiva, cada ponto é fundamental, e a equipe demonstra maturidade para equilibrar a busca pelo título nacional com a preparação intensa para a final da Libertadores. A comissão técnica trabalha incansavelmente, ajustando estratégias, analisando adversários e preparando cada detalhe para que o Verdão chegue à grande decisão com o máximo de confiança e rendimento. É nesse equilíbrio entre planejamento e emoção que o Palmeiras se destaca, mostrando por que é referência no futebol brasileiro e sul-americano. O momento é de reflexão, de reconhecimento da importância de cada vitória e de cada conquista. A classificação para a final não apenas garante premiações significativas para o clube, mas também reforça a reputação de uma equipe que sabe enfrentar desafios gigantes e sair vitoriosa.
Os quase 40 milhões de reais já garantidos com a classificação somam-se à perspectiva de ganhos ainda maiores caso o título seja conquistado, tornando cada passo dessa jornada ainda mais relevante para o clube. Mas, acima de tudo, o que conta é a história, o orgulho e a demonstração de que o Palmeiras jamais desiste, mesmo quando tudo parece perdido. A torcida segue acompanhando cada movimento com entusiasmo e paixão, celebrando cada lance decisivo e reconhecendo o esforço de cada jogador. As redes sociais e os comentários mostram o quanto essa classificação impactou os palmeirenses, que não escondem orgulho e alegria por ver o time novamente em uma final histórica. É uma energia contagiante, que se reflete dentro de campo, impulsionando o Verdão a buscar cada vitória com ainda mais intensidade. E enquanto os rivais tentam entender o que aconteceu, nós celebramos a consistência, a competência e a determinação de uma equipe que se tornou um exemplo de superação e futebol de alto nível. Cada detalhe do jogo, cada substituição, cada lance, faz parte de uma narrativa épica que só o Palmeiras é capaz de escrever. E não se trata apenas de resultados, mas de todo o contexto, da entrega, da emoção e da inteligência que cada partida exige. É nesse conjunto que o Verdão se diferencia, mostrando por que é um clube histórico e respeitado. Com a final marcada para o dia 29 de novembro, a expectativa não poderia ser maior, e cada torcedor sente o coração bater mais forte a cada notícia, a cada preparação da equipe. O caminho até lá será intenso, cheio de desafios e oportunidades, mas o Palmeiras já provou que está pronto para escrever mais uma página inesquecível na história do futebol sul-americano. E a grande final se aproxima, e cada treino, cada ajuste tático e cada detalhe se torna crucial para que o Palmeiras entre em campo no auge da sua performance. Abel Ferreira sabe da importância de equilibrar o físico, a estratégia e a motivação dos jogadores, e isso se reflete em cada decisão tomada. A equipe não só demonstra qualidade técnica, mas também maturidade emocional, sabendo lidar com a pressão de uma semifinal histórica e mantendo foco total na final que se aproxima. É impressionante ver como o grupo consegue transformar tensão em energia positiva, e como cada jogador parece ciente da responsabilidade que carrega ao vestir essa camisa. Além disso, o entrosamento entre os atletas é evidente. Alan, Veiga, Bruno Fuchs, Sosé e todos os demais mostram uma sintonia que poucos times conseguem atingir em momentos decisivos. A confiança mútua dentro de campo permite jogadas rápidas, decisões assertivas e uma leitura de jogo que faz toda a diferença contra um adversário forte como o Flamengo. Cada lance é estudado, mas também jogado com paixão, e é essa combinação que torna o Palmeiras uma equipe tão temida e respeitada. A torcida percebe isso, vibra com cada toque de bola e sente que faz parte desse processo, transformando cada estádio em um ambiente eletrizante e inesquecível. E por fim, a atmosfera ao redor do clube é única. Não se trata apenas de uma final de Libertadores, mas de uma demonstração do caráter e da grandeza do Palmeiras. Os jogadores se sentem motivados, a comissão técnica segue dedicada, e a torcida se mantém firme, criando um ambiente que nenhum adversário consegue ignorar. A expectativa, a emoção e a história que estão sendo construídas fazem com que cada dia até a final seja intenso, repleto de análises, preparações e sonhos. E quando o dia 29 de novembro chegar, todo esse esforço, toda essa paixão e toda essa dedicação vão se encontrar em 90 minutos que prometem ser inesquecíveis, com o Palmeiras pronto para escrever mais um capítulo épico na sua trajetória continental. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. Um verdadeiro terremoto balançou o futebol brasileiro nesta sexta-feira. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, teria confirmado, segundo fontes internas, a devolução de 5 pontos ao Palmeiras no Campeonato Brasileiro, decisão que já começa a gerar uma onda de protestos e indignação no Flamengo e em boa parte da torcida rubro-negra. O motivo da pontuação extra ainda não foi oficialmente detalhado pela entidade, mas rumores apontam para uma suposta correção em um erro de arbitragem em partida anterior, algo que reacende a polêmica sobre interferência externa e critérios de revisão nos bastidores da competição. De acordo com informações que circulam nos corredores da CBF, a decisão teria sido tomada após uma longa reunião entre dirigentes, membros da comissão de arbitragem e advogados do clube paulista.
O Palmeiras, que vinha travando uma disputa direta pelo título, teria apresentado um dossiê com vídeos e laudos que comprovariam erro técnico grave em uma partida-chave. O documento, segundo especulações, teria convencido a cúpula da entidade a conceder a pontuação como forma de compensação, um gesto inédito no futebol nacional recente. No Rio de Janeiro, o clima é de pura revolta. Dirigentes do Flamengo estariam preparando uma nota oficial contestando a medida e ameaçando recorrer ao STJD para barrar o que consideram uma virada de mesa em plena reta final do Brasileirão. Nos bastidores, fala-se até em um boicote simbólico às próximas reuniões do Conselho Técnico da Liga. Torcedores rubro-negros já tomaram as redes sociais, acusando a CBF de favorecimento e usando hashtags inflamadas que rapidamente foram parar entre os assuntos mais comentados do país. Enquanto isso, a torcida palmeirense comemora, com cautela. Mas com aquele sorriso de quem vê o título se aproximar. Alguns torcedores, porém, também se mostram surpresos, desconfiados de tamanha reviravolta em um campeonato conhecido por seus bastidores imprevisíveis. O fato é que, confirmado oficialmente ou não, o rumor dos mais 5 pontos já incendiou o noticiário esportivo e promete dominar as manchetes nos próximos dias. No futebol brasileiro, onde emoção e polêmica andam lado a lado, um novo capítulo parece estar apenas começando, e ninguém sabe como essa história vai terminar. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!